Meus queridos, a graça e a paz. Amém. Eu fico muito impressionado, né, da forma que Deus trabalha e como Ele vai conduzindo o trabalho dele, né, e a ação, o agir de Deus. E eu entendo que o Espírito de Deus, ele trabalha livremente, como a Bíblia fala, e ele faz o que ele quiser, da forma que ele quiser. E a gente nota que ele vai conduzindo tudo de acordo com aquilo que ele já programou para nós, né? E a exemplo do nosso último encontro, né? Hoje também eu senti a mesma coisa. Os textos, a palavra, inclusive a irmã Dilza abriu o texto em Marcos, eu falei, ela vai falar do que eu ia falar. Aí eu falei, eu vou ter que mudar. Mas não falou, né? Daqui a pouco vem o irmão Aldo Marcos também. Eu falei, não, Jesus, aí não tem como. Domingo pregava, em Marcos 6, de 32 em diante. E eu pensava, não, será que eu vou ter que mudar o texto? Porque pregar no mesmo texto? Mas não. Navegamos por Marcos, capítulo 5, inclusive. Mas foram mensagens que Deus preparou para nós de forma diferente. E eu tenho me alimentado bastante essa semana de dois textos específicos. E desses dois textos me fazem lembrar e navegar em Marcos capítulo 5, no versículo 25. É um texto muito conhecido, é um texto muito lido e que tem verdades aqui que eu não vou falar nenhuma delas nova, né? São verdades que a gente já está cansado de ouvir e a gente tem escutado o tempo todo. Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 34, que vai falar sobre a mulher hemorrágica. E diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês a multidão, te apertas e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. O texto que a irmã Elaine utilizou de forma brilhante, né, trouxe para nós uma reflexão muito importante, que é a preciosidade do sacrifício de Cristo e que por muitas vezes nós não nos atentamos para tamanho sacrifício, para tamanho preço que foi pago. E por que então que a gente parece que nós estamos anestesiados, né, parados, doentes, adormecidos, sonolentos com tudo isso? É porque a gente não consegue mensurar o tamanho da importância de tudo isso nas nossas vidas. E eu entendo que esta mulher passou por um momento que, se nós transformarmos este problema físico num problema espiritual e fazermos um paralelo, a gente vai conseguir mensurar o tamanho da importância de reconhecer o sacrifício de Jesus. A Bíblia deixa bem claro para nós que havia uma grande multidão apertando Jesus. E quando a Bíblia fala de multidão, a gente não consegue mensurar. A Bíblia está falando de 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, é de 8.000 pessoas apertando Jesus. E o texto vai falar sobre uma mulher que padecia há 12 anos de uma enfermidade, de uma hemorragia. Eu não vou entrar aqui na história de Israel e como era tratado a mulher naquela época, não vou falar aqui sobre como era tratado a mulher que tinha uma hemorragia considerada extremamente imunda, onde ninguém podia tocá-la, possivelmente
se tivesse família, nem o seu marido poderia tocá-la sem se tornar impuro também. E se você traz isso para a nossa vida espiritual, quanto impuro estamos diante de Jesus, principalmente não reconhecendo ou valorizando todo o sacrifício dele na cruz. Quando a Bíblia fala que Jesus se fez maldito por nós, ele assumia toda a maldição que tínhamos. Deus o considerou como maldito, como aquele que foi pregado no madeiro, que era considerado maldito pelas nossas enfermidades, né, pela nossa impureza. Cristo se fez impuro e assumiu as nossas enfermidades. E você então, não reconhecendo isso, é como se você rejeitasse todo esse sacrifício. Você passa a ser maldito por Deus. Se você não assume e não mensura da forma necessária e da forma que deve ser mensurado esse sacrifício tamanho, você se torna imundo, você se torna impuro diante de Deus. Quando você não reconhece e não assume esse sacrifício de Jesus, você se torna totalmente impuro diante do Deus Santo. Assim como essa mulher. Mas há um momento onde ela, desesperada, a Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha, não conseguia a cura. Antes, a Bíblia fala, ela cada vez mais piorava. E a Bíblia traz para nós claramente que nos últimos dias aqueles que se purificam se purificariam, aqueles que se contaminam se contaminariam ainda mais. 12 anos sangrando espiritualmente, 20 anos sangrando espiritualmente, 30 anos sangrando espiritualmente, sem reconhecer o poder de Deus, sem ter de Deus a cura, se tornando cada vez mais maldito e amaldiçoado por não reconhecer o sacrifício de Jesus. E ela então descobre que Jesus estava passando por ali e diz, se eu simplesmente o tocar, eu serei curado. Ela não tinha muita expectativa, ela não queria um encontro com Jesus, ela não queria conversar com Jesus, ela não queria que Jesus a olhasse nos olhos, ela só queria tocar. Porque a fé que foi produzida no coração daquela mulher a impulsionava a entender que só o tocar em Jesus ela poderia ser curada. Onde eu quero chegar, meus queridos? Esse texto aqui fala muito ao meu coração porque existe neste texto todas as barreiras possíveis para que alguém chegue até Jesus. Neste texto aqui existem todas as barreiras possíveis que nós poderemos ou estamos vivendo hoje, nos impedindo de encontrar verdadeiramente com Jesus. Este texto, ele anteriormente fala de um encontro com Jesus e Jairo, onde Jairo expressa a sua preocupação com a sua filha, e Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus não estava indo encontrar com a mulher hemorrágica. No meio do caminho ela encontra com Jesus. Então a agenda de Jesus era um empecilho para aquela mulher encontrar com Jesus. Talvez a sua agenda é um empecilho para você se encontrar com Jesus. A necessidade de Jairo era um impeditivo para aquela mulher se encontrar com Jesus, porque Jesus estava apressadamente indo para a casa de Jairo. Talvez a necessidade do outro tenha te impedido de encontrar Jesus. A multidão impedia essa mulher de encostar em Jesus. Talvez as pessoas, a sociedade, a sua própria casa, a sua própria família tem sido um empecilho para você encostar em Jesus. A Bíblia vai mostrar bem claramente para nós que a fraqueza daquela mulher física, a fraqueza física era um impeditivo para que ela conseguisse romper a multidão e encostar em Jesus. Talvez a sua fraqueza espiritual é o impeditivo que tem te impedido de encostar em Jesus. Está vendo, irmãos? A quantidade de dificuldade que essa mulher teve que superar, que suplantar para encostar em Jesus. A expectativa daquela mulher era de vencer as barreiras para estar perto. Quantas vezes nós nos esquecemos e nos restringimos, né, de estar perto de Jesus? E quando eu falo perto, irmãos, é em todas as esferas, é num culto, é num encontro de oração, é no momento da intimidade, é no momento do cântico, é no momento de orar, é no momento de olhar para Jesus, é no momento de sentir a presença dele. Quantos impeditivos nós temos tido para encostar, para estar perto de Jesus? E a fé e a esperança daquela mulher dizia o seguinte: se eu simplesmente estiver perto de Jesus e conseguir tocar nas suas vestes, eu serei curado. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa para essa noite?
Qual é a sua expectativa para amanhã? Qual é a sua expectativa para os próximos anos? Talvez você tenha no seu coração uma hemorragia aberta. Talvez você tenha no seu coração uma ferida que não cicatriza. Talvez você tenha no seu coração um jorrar de ânimo, um jorrar de alegria, um jorrar de desejo de estar na presença do Senhor, que você já fez de tudo, já pagou tudo, já gastou tudo, já usou todos os seus recursos e não conseguiu fechar essa ferida que está aberta no seu coração. A única coisa que você precisa é de estar perto de Jesus, porque o restante Ele vai fazer. Amém?